Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25, o nascimento de Cristo. O mistério da encarnação de Cristo deve ser venerado e não visto com curiosidade. Se não conhecemos o caminho do Espírito na formação das pessoas comuns, nem como os ossos são formados no útero daquela que está grávida, Eclesiastes 11, verso 5, muito menos sabemos como o bendito Jesus foi formado no ventre da Virgem Maria. Quando Davi se admira de como ele próprio foi feito em segredo e curiosamente formado, Salmo 139, do verso 13 ao 16, parece que ele está falando no espírito da encarnação de Cristo. Algumas circunstâncias presentes no nascimento de Cristo que encontramos aqui não consta na versão de Lucas, embora o evento seja mais amplamente descrito por esse evangelista. Aqui temos o casamento de Maria com José. Maria, a mãe do nosso Senhor, desposou José. Ela não estava completamente casada, mas já havia celebrado um contrato de casamento. Esse contrato era uma proposta de casamento, solenemente manifestada com as palavras no futuro e a promessa de realizá-lo, se Deus o permitisse. Lemos sobre um homem que desposou uma mulher e não a recebeu. Deuteronômio 20, versículo 7. Cristo nasceu de uma virgem, mas uma virgem compromissada. Para dar respeito ao casamento e para defendê-lo como algo honrado para todos, contra aquela doutrina do diabo que proíbe o casamento e identifica a perfeição na condição de solteiro. Quem foi mais favorecido do que Maria o foi em seu matrimônio? Para salvar a reputação da bendita Virgem, que de outra forma teria sido exposta, era adequado que a sua concepção fosse protegida por um casamento e sim justificada aos olhos do mundo. Um dos antigos diz: seria melhor que perguntassem se esse não era o filho do carpinteiro do que não é esse o filho da meretriz? 3. Para que a bendita Virgem pudesse ter alguém para ser o guia da sua juventude, o companheiro em sua solidão e viagens, um parceiro em suas preocupações e uma ajuda adequada em todos os momentos. Alguns pensam que José era então viúvo e que aqueles que são chamados de irmãos de Cristo, capítulo 13, versículo 55, eram filhos de José com uma esposa anterior. Esta é uma conjectura de muitos dos antigos. José era um homem justo, ela uma mulher virtuosa. Aqueles que são crentes não se devem juntar de forma desigual com os não crentes, mas que se permita aos que são religiosos escolherem se casar com aqueles que também o são, já que eles esperam o conforto de tal relacionamento e, neste, a bênção de Deus sobre eles. Nós podemos também aprender com este exemplo que é bom passar a condição de casado com ponderação e não antecipar as núpcias com precipitação através de um contrato. É melhor dedicar tempo para pensar antes do que se arrepender depois. Sua gestação da semente prometida. Antes de se juntarem como um casal, Maria foi grávida e essa gravidez foi gerada pelo Espírito Santo. O casamento foi postergado para tanto tempo depois do contrato que ela ficou grávida antes de chegar o momento da celebração do casamento, embora o contrato já tivesse sido celebrado antes de ela conceber. Provavelmente foi depois do retorno de Maria da casa da sua prima Isabel, com quem permaneceu 3 meses, Lucas 1, versículo 56, que José percebeu que ela estava grávida e ela não negou isso. Observe que as outras pessoas notem aqueles que em Cristo é formado. A obra de Deus na vida de cada pessoa se torna patente. Assim sendo,
nós bem podemos imaginar que perplexidade isto poderia legitimamente causar à bendita Virgem. Ela mesma conhecia o divino progenitor dessa concepção, mas como ela podia provar isso? Ela seria tratada como uma prostituta. Note que, depois de grandes avanços, a fim de não ficarmos orgulhosos, podemos esperar que alguma situação ou pessoa nos humilhe, ou que soframos alguma repreensão como um espinho na carne. E não apenas isso, mas às vezes essas situações são como uma espada nos ossos. Jamais alguma filha de Eva foi tão dignificada quanto a Virgem Maria, e mesmo assim ainda correu o risco de cair sob a imputação de um dos piores crimes. Porém, observe que nós não havemos se atormentando por causa disso, mas consciente da sua própria inocência. Ela se manteve calma e tranquila, comprometida com a causa daquele que julga com justiça. Note que aqueles que se preocupam em manter a consciência limpa podem alegremente confiar que Deus manterá os seus bons nomes e tem motivos para esperar que Ele limpe não apenas a sua integridade, mas também a sua honra de uma forma tão clara como o sol ao meio-dia. A perplexidade de José e sua preocupação sobre o que fazer neste caso. Nós podemos imaginar que grande problema e desapontamento foi para José descobrir que alguém sobre quem ele tinha tal opinião e consideração ficasse sobre a suspeita de um crime tão odioso. Essa é Maria? Ele começou a pensar: como podemos ser ludibriados por aqueles sobre qual pensamos o melhor? Como podemos nos desapontar com aqueles de quem mais esperamos? Ele reluta em acreditar em algo tão ruim vindo de uma mulher que ele acreditava ser tão boa. E o caso em si, sendo ruim demais para ser perdoado, é também claro demais para ser negado. Que luta provocou esse acontecimento em seu peito, entre aquele ciúme que é a ira do homem, cruel como uma sepultura, por um lado, e a afeição que ele sentia por Maria, por outro. Considere o extremismo que ele pensou evitar. Ele não estava disposto a torná-la um exemplo público. Ele poderia ter feito, pois, pela lei, uma virgem comprometida, se procedesse como prostituta, seria apedrejada até a morte. Deuteronômio 22, verso 23 e 24. Mas ele não desejava usar a lei contra ela, se ela fosse culpada. O que até agora não se sabia, não seria conhecido através dele. Quão diferente era o ânimo mostrado por José em relação ao de Judá, que em um caso semelhante, apressadamente proferiu aquela sentença severa: tirai-a para fora, para que seja queimada. Gênesis 38 e 24. Que bom é pensar sobre as coisas como José fez aqui. Haveria mais ponderação em nossas críticas e julgamento, haveria mais misericórdia e moderação neles. Castigá-la é aqui o chamado a fazer dela um exemplo, o que mostra que a finalidade a ser alcançada com a punição é passar um aviso para os outros. É através do terror que em todo lugar se ouve e se teme. Vira o escarnecedor e os simples se acautelarão. Algumas pessoas de temperamento severo culpariam José por sua clemência, mas aqui este fato é mencionado como elogio, pois ele era um homem justo, portanto não queria expô-la. Ele era um homem religioso e bom,
e, portanto, inclinado a ser misericordioso como Deus é e perdoar como alguém que foi perdoado. No caso da donzela prometida, se ela fosse desonrada no campo, a lei caridosamente suporia que ela havia gritado. Deuteronômio 22 e verso 26. E ela não deveria ser punida. Talvez José tenha dado esta ou alguma outra interpretação caridosa a esse assunto. Nesse contexto, ele é um homem justo, cuidando do nome daquela que nunca antes havia feito qualquer coisa para manchá-lo. Note que cabe a nós, em muitos casos, sermos gentis com aqueles que estão sob suspeita de haver transgredido a lei, esperar o melhor no tocante a eles, extrair o melhor daquele que, a princípio, parece ruim, na esperança de que o melhor aconteça. O rigor da lei é, às vezes, a medida da injustiça. O tribunal da consciência restringe o rigor da lei ao que nós chamamos de um tribunal justo. Aqueles que são considerados delituosos foram, talvez, surpreendidos no erro e devem ser reabilitados com o espírito de brandura, e a intimidação, mesmo quando justa, deve ser moderada. 2. A oportunidade que ele encontrou para evitar esse extremo. Ele tinha em mente abandoná-la em segredo, ou seja, dar-lhe em mãos uma carta de divórcio diante de 2 testemunhas e assim manter o assunto somente entre eles. Sendo um homem justo, ou seja, um estrito observador da lei, ele não daria andamento ao seu casamento com Maria, mas resolveu afastar-se dela. Mesmo assim, em um gesto de carinho para com ela, decidiu fazer isto tão secretamente como possível. Note que as críticas àqueles que transgrediram a lei devem ser conduzidas sem estardalhaço. As palavras do sábio são ouvidas com discrição. O próprio Cristo não discutiria, nem gritaria. O amor cristão e a prudência cristã encobrirão uma grande quantidade de pecados, alguns deles graves, até o ponto em que isso não signifique solidarizar com eles. A criação. Gênesis 1, do verso 20 ao 23. A cada dia até agora foram produzidos seres muito preciosos e excelentes, os quais nunca podemos admirar